No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 9 em cada 10 pessoas com acesso à internet no país já receberam uma notícia falsa. A desinformação é um mal social que circula 78% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Hoje vamos falar sobre fake news e eleições. Participam do programa Marco Barros, professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Ele é líder do grupo de pesquisa Direito e Regulação da Sociedade. Ele é coautor da obra Fake News e Eleições, estudo sócio-jurídico sobre política, comunicação digital e regulação no Brasil. João Brant, que é diretor do Instituto Cultura e Democracia e coordenador do projeto Desinformante. Bom dia, Marco. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Joel. Um prazer enorme conversar com vocês a respeito de um tema tão importante. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Marco. Desculpe, é João. Bom dia, obrigado, Joel. Também obrigado pela oportunidade de dialogar com você e com os espectadores e ouvintes aqui. O prazer é nosso, João. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Graber, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Marco. Bom dia, João. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Vamos começar com o seu principal destaque da semana. Olha, João, vou dar um destaque, né, que é sobre o padre Júlio Lancelotti, e também queria falar desse objetivo que nós vamos tratar hoje do ODS, né, objetivo 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes, que buscam promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Isso é bastante importante destacar agora que estamos iniciando o nosso programa. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, como são conhecidos, são parte da Agenda 2030, né, um pacto global por um mundo mais justo e sustentável, né, uma agenda implementada pela ONU, Joel. E falando no destaque que eu queria dar, é sobre uma campanha que está sendo feita por vários brasileiros para indicar o padre Júlio Lancelotti como ganhador, né, ou para que seja candidato a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, agora, deste ano de 2022. Né? O padre Júlio, que desenvolve um trabalho belíssimo e importantíssimo aqui em São Paulo, no combate da fome para as pessoas, para os moradores de rua. Né? Ele já há muito tempo desenvolve esse trabalho. Com a pandemia, esse trabalho foi intensificado, né? Então é importantíssimo nesse trabalho que o padre Júlio faz de combate à fome, e não só isso, né? O trabalho que o padre Júlio Lancelotti realiza é um trabalho de construção de cidadania. Então acho que a indicação dele para o Prêmio Nobel da Paz é muito merecida e necessária para o Brasil neste momento que nós estamos vivendo. Esperemos, né, que a comissão do Prêmio Nobel aceite a candidatura e, inclusive, escolha o padre Júlio como o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2022. Vamos torcer para isso, Joel. É uma iniciativa mais que justa, Franca. Ele faz um trabalho há muitos anos aqui em São Paulo com os moradores de rua. Verdade, e nós já entrevistamos inúmeras vezes, né, aqui no Observatório Terceiro Setor, destacando o trabalho do padre Júlio. E pasme você, em alguns setores da sociedade ele sofre resistência. Marco, vamos começar nossa entrevista falando um pouco do teu estudo. Um resumo rápido do que mais importante você constatou no teu estudo a respeito de fake news e eleições. Joel, esse estudo foi um estudo coletivo, coordenado pelo professor Celso Campilongo, da Faculdade de Direito, Largo São Francisco da USP, e como você bem colocou na apresentação, ele é um estudo da sociologia jurídica. A sociologia jurídica é uma área do direito que tem como
principal objetivo apresentar diagnósticos, descrições sobre tensões que marcam a relação entre direito e sociedade. E, nesse caso específico, a gente fez um diagnóstico de época sobre fake news e eleições. E dentro desse diagnóstico de época sobre fake news e eleições, a gente, enfim, extraiu algumas conclusões importantes. A primeira é que, de fato, fake news eleitorais, se assim a gente pode qualificar, em muitas circunstâncias, são caracterizadas como fraudes eleitorais, de modo que coloque em prejuízo todo o processo eleitoral de uma sociedade democrática. E para entender justamente essa problemática na nossa sociedade brasileira, dois elementos básicos são fundamentais e que a gente conseguiu extrair do estudo. Primeiro, entender uma mudança do financiamento das campanhas eleitorais desde 2015, a partir da ADIM, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.650, no nosso país é proibida a doação de financiamento de pessoas jurídicas às campanhas. E isso representou, na dinâmica de financiamento eleitoral, uma mudança na estrutura desse mercado, de modo que, enfim, depois de 2015, a gente passou a observar um protagonismo massivo de financiamento via plataformas, um financiamento muito mais descentralizado. Então, essa é uma informação relevante para a gente entender como que a temática das fake news acabou emergindo dentro do mercado eleitoral. E o segundo elemento que eu destacaria chave dessa conversa é compreender que, com o advento das plataformas digitais e, ao mesmo tempo, digamos, com uma queda do protagonismo da grande mídia, e aqui a gente tem uma série de sociólogos que vão falar sobre essa sociedade de rede, essa sociedade de vigilância, só para citar dois nomes, Manuel Castel e Yuri Speck, vão falar justamente que as plataformas ganham um grande peso dentro da disputa eleitoral. E foi o que a gente observou em 2018, ou seja, em 2018 as plataformas foram um divisor de água para a campanha de um certo candidato, que depois teve ali um grande sucesso, sobretudo apostando nessa estratégia de disseminação de uso massivo de notícias falsas. Então, eu espero que a gente não tenha nessas eleições agora essas distorções que aconteceram nas últimas eleições. Eu quero te ouvir, João Brandt. Você é coordenador do projeto Desinformante? Isso, é uma brincadeira com informação confiável sobre desinformação. A gente brinca que a gente quer ser o seu informante sobre essas questões da desinformação, tentando olhar menos para o varejo das fake news, ou seja, para o que aconteceu semana passada em termos de fake news e tal, mas muito mais para como é que a gente olha o problema no atacado, como é que a gente, de fato, encara a questão da desinformação como um problema que não pode ser nem só dos especialistas, nem só das plataformas. A sociedade, em boa parte, está preocupada com esse tema e precisa ter as informações necessárias para opinar, para tomar, ajudar a impulsionar medidas que podem enfrentar isso. E a gente sabe que não há bala de prata, não há uma solução que vai resolver o problema das fake news. A gente tenta justamente, para quem tiver curiosidade, de entrar no site no desinformante.com.br ou no perfil no Instagram, no Twitter, o que a gente tenta é discutir as saídas e o diagnóstico de uma maneira mais complexa. A hora que a gente vai olhar para as saídas, a gente tem pelo menos 9, 10 caminhos que a gente precisaria trabalhar em conjunto para enfrentar esse problema. O projeto, então, tem essa cara. Muito bem. E como nem dessas 9 saídas, quando você está enfrentando uma propaganda oficial, o próprio governo brasileiro contribui para a desinformação? Olha, acho que isso ficou bastante claro na CPI da pandemia, A CPI, na hora que for olhar a questão da desinformação durante a pandemia, isso resultou num capítulo de 200 páginas dentro do relatório da CPI, um capítulo que descreve 5 núcleos que trabalhavam de forma muito articulada, um núcleo financeiro, um núcleo político, um núcleo de produção, outro de disseminação, e ali eles localizam, nomeiam, como parte disso sai ali do próprio Palácio do Planalto, como uma estratégia muito organizada e sistemática de disseminação de desinformação. O problema é que, embora você consiga enxergar que a coisa se dá dessa forma, é muito difícil você combater
esses atores. Há muito poucas medidas hoje para você, até a própria CPI, quando ela termina esse capítulo de 200 páginas, aí você vai lá para as conclusões, eles falam, olha, o máximo que a gente pode propor é o indiciamento dessas pessoas envolvidas por incitação a descumprimento de medida sanitária, ou seja, pelo fato de eles terem proposto que você não use máscaras, quando na verdade a máscara era uma medida sanitária relevante. Mas isso é muito pouco ante o efeito. A gente sabe que pelo menos 1/3 das 670 mil mortes que a gente tem poderiam ter sido evitadas, essa é a estimativa de sanitaristas, caso a gente tivesse um outro tratamento da pandemia por parte do governo e outro, obviamente, menos desinformação circulando em relação ao que era o impacto, aos efeitos e até a questão da vacina, né, dos efeitos colaterais da vacina. A gente sabe que tudo isso teve muito impacto no processo da pandemia. Acho que esse é um exemplo bastante claro aí de participação direta do Poder Executivo nessa rede de disseminação de desinformação. Ô Marco, é isso mesmo? Do ponto de vista legal, é muito difícil responsabilizar essas pessoas que noticiam a notícia falsa? Joel, esse é um debate extremamente sério que exige a gente observar como os diferentes poderes, eles, de fato, realizam as suas funções, né? E o nosso estudo, ele adentra isso pensando ali no marco de 2018, né? Ou seja, a gente tem que olhar o que o judiciário está cumprindo e dizendo a respeito disso, o que o legislativo está propondo, o próprio executivo e até a sociedade civil, né? E aí é interessante, porque do ponto de vista do judiciário, no caso específico das fake news eleitorais, a gente observou que o TSE teve uma imensa dificuldade de julgar os processos por uma ausência legislativa, seja em relação à própria definição do que é fake news para o direito, né? E esse é um debate complexo, né? O que se entende por fake news ou notícia inverídica, falsa. Esse é um debate que eu costumo, inclusive, reservar para o campo da filosofia, que é um campo que vai discutir esse conceito com maior propriedade, mas a legislação não se posiciona a respeito disso. E também em termos de prova, em termos processuais, né? Se a gente pensa no processo eleitoral, quando a gente questiona uma candidatura, há uma questão de evidência, de verificar o potencial uso lesivo, e muitas vezes, diante da rápida disseminação dessas notícias nas redes, né, a quebra do sigilo telemático, às vezes, é insuficiente para evidenciar a ocorrência ali de um potencial uso lesivo, né? Do ponto de vista do legislativo, né, inúmeras propostas estão em debate, mas até agora, concretamente, a gente não tem uma lei clara que vai estipular isso como um crime, né? Então, é interessante porque a gente está num vácuo regulatório, né? Então, a gente pode observar ali uma mobilização do judiciário, do legislativo, da própria sociedade civil. Hoje, cada vez mais se fala de uma capacidade de autorregulação, né? E acho que o João, ele foi muito feliz aí de falar das iniciativas, né, que a própria sociedade civil apresenta, porque, de fato, esse é um espaço que a própria sociedade civil precisa ocupar, né, pensando em acordos, mecanismos de checagem de fontes, que são formas preventivas. Se eu puder aqui dizer o saldo do nosso estudo, uma conclusão importante foi que boa parte das soluções do combate às fake news eleitorais devem ocorrer de forma preventiva, por meio justamente de soluções negociadas. Por quê? Porque a gente já viu que em 2018 a forma judicial, digamos, repressiva, não deu conta, né? Então, a gente está aqui discutindo muito mais formas de checagem de fonte, de compromissos assumidos para a remoção e moderação de conteúdo por meio das plataformas, de uma capacitação midiática por parte da população, o que exige, enfim, muito esforço por parte de várias autoridades. Enfim, será fundamental o protagonismo da sociedade civil nesse momento. Sem dúvida. E se eu puder só fazer um outro adendo aí dessa discussão que vocês colocaram, eu acho importante, sim, sublinhar que a gente passou, na nossa sociedade, de um momento das fake news eleitorais para o governo das fake news, né? E isso é muito sério, e precisa ser investigado adequadamente, né? De fato, há ali indícios de utilização de recursos públicos para a estruturação de uma rede de disseminação de notícias falsas em N setores da nossa sociedade, o que vai exigir, enfim, responsabilização por parte das autoridades, se assim for confirmado. Isso poderia ser constatado como uma CPI, né? O Relatório Mundial de 2022 faz um alerta para o Brasil
e projeta o direito ao voto e a liberdade de expressão. A entidade destaca que as tentativas do governo federal em enfraquecer o Estado democrático de direito, disseminando informações falsas, é o que você está falando, Marco, principalmente sobre a vacina, atacando o judiciário e repetindo alegações infundadas de fraude eleitoral. O texto expressa a preocupação com a liberdade de expressão. O governo abriu investigações criminais contra 17 críticos em 3 anos, inclusive utilizando a Lei de Segurança Nacional. Bom, como evitar a disseminação de notícias falsas neste cenário? João, se você me permite, eu vou começar com o Marco, que tem a visão jurídica. Marco. É um assunto complexo, João. Acho que não existe uma solução fechada. O que exige a gente entender é, justamente, como eu acabei de sublinhar, o papel dos diferentes poderes, né? Então, o legislativo, em grande medida, tem que apresentar programas jurídicos suficientes a atacar isso, né? Hoje está em debate ainda no Congresso o PL das fake news, é um projeto de lei que está em discussão, várias propostas estão em jogo, e por se tratar de um tema complexo, é evidente, né? Não é apenas esse PL que vai resolver todos os problemas, né? Uma vez o PL aprovado, a legislação vai ter que ser aplicada, então vai depender também da postura do judiciário sobre como que ele vai interpretar esse diploma legislativo, né? Mas me parece que uma temática importante, dentro aí de inúmeras que estão na mesa, é diferenciar comportamento abusivo do usuário na rede, que, em grande medida, deve ser resolvido por meio de um sistema de notificação e depois de moderação de conteúdo, né, de comportamentos inautênticos que acontecem na rede, especificamente a utilização de contas robô para simular comportamentos, né, e me parece que isso é algo extremamente sensível na nossa legislação, porque hoje a gente não tem critérios para diferenciar comportamento abusivo e discutir o que é esse comportamento abusivo em cada caso, né? Da mesma forma que a gente não tem critérios para identificar o comportamento inautêntico e meios jurídicos adequados para fazer essa remoção, sem colocar em prejuízo, como você bem colocou, a liberdade de expressão, né, que é o valor central dentro de uma discussão como essa, que é a corrida eleitoral. Vamos ouvir o João. Olha, eu concordo bastante com o Marco e acho que, na verdade, a gente precisaria entender o seguinte. Do ponto de vista jurídico, então, o Congresso não aprovou o projeto de lei 2630, o projeto que eu acho que era bem... Ele vai numa direção certa, porque ele não tenta enfrentar o debate sobre o que é falso, o que é verdadeiro. Ele tenta justamente atacar esses comportamentos inautênticos coordenados que o Marco apontou aqui e diminuir, enfim, criar algumas medidas preventivas e outras repressivas. Acho que ele vai numa direção boa. Então, o que está acontecendo a gente vê, por exemplo, a STF, TSE, trabalhando com inquéritos em relação a fake news, tendo que utilizar e interpretar a legislação existente hoje, sem ter elementos concretos e próprios da discussão de fake news. Então, isso gera dificuldades e esforços. A gente vê o esforço, por exemplo, do STF nessa direção, mas ele tem sido questionado por alguns atores, justamente porque ele precisa trabalhar com interpretações ampliadas de legislação existente. A gente vê as plataformas fazendo menos do que está ao alcance delas, porque, em boa parte, é preciso ter claro, acho que o Marco citou coisas que dialogam com isso, as fake news são hoje lucrativas para as plataformas, certo? Quer dizer, nós temos um sistema que, quanto mais engajamento você tem em determinadas notícias, mais isso gera recursos, engajamento e circulação de informações. Então, para as plataformas, também elas não têm total interesse em combater as notícias falsas, dado que, em boa parte, é um conteúdo mobilizador. E é um interesse comercial, né, como você disse. Tem um interesse comercial, e elas poderiam fazer duas coisas. Uma é melhorar o processo de moderação de conteúdo, né, melhorar os seus critérios, ser mais rigoroso, por exemplo, ataques à democracia e ao sistema eleitoral brasileiro completamente infundados e destinados apenas a balançar a confiança da população na democracia. Do nosso ponto de vista, isso precisaria ter um tratamento mais rigoroso. Em segundo lugar, elas poderiam trabalhar com pequenas, a gente chama de regulagens ali de sistema delas, que elas sabem que geram menos circulação de desinformação. Então, quando você tem
um sistema que, no fundo, é só gerado no engajamento, só baseado no engajamento que aquela notícia gera, isso faz crescer muito a circulação de desinformação. Quando eu coloco determinados critérios de regulagem de sistema, aí a gente teve a presença da Frances Haugen aí na semana passada no Brasil, que bateu muito nessa tecla, né? Nós temos, hoje as plataformas sabem que o que eles chamam de fricção, ou seja, eu vou perguntar se o cara não quer ler essa notícia antes de compartilhar. Eu vou valorizar um tipo de notícia que tem... não vou ficar só baseado naquela notícia que gera mais comentário, vou tentar entender alguns aspectos de diversidade. Pequenas medidas que elas podem tomar geram muita diferença, e elas teriam como adotar essas medidas, mas na prática não adotam. Então, acho que uma parte grande depende aí também de ação das plataformas. O grande problema é que essa notícia falsa, ela é transmitida também por um parente, uma pessoa próxima, né, dos seus afetos, e aí compromete o distanciamento que você deveria ter, a busca por novas fontes, né? Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "A relatora quer ação e vontade políticas para proteger jornalistas no mundo". A Mônica Grayle, direto de Nova York, tem as informações. A segurança e a liberdade de jornalistas em todo o mundo podem ser alcançadas com mais ação e vontade políticas. A declaração é da relatora especial das Nações Unidas para a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão, Irene Khan. Segundo ela, num clima de autoritarismo emergente e retrocessos democráticos, líderes populistas buscam demonizar e desacreditar jornalistas independentes, e muitos governos estão impondo restrições à liberdade de expressão, o que é uma contravenção do direito internacional. Irene Khan apresentou um relatório ao Conselho de Direitos Humanos, com sede em Genebra, na Suíça, indicando que a liberdade da mídia e a segurança de jornalistas estão caindo perigosamente em todo o mundo, com efeitos negativos sobre os direitos humanos, a democracia e o desenvolvimento. O relatório examina oportunidades, desafios e ameaças à mídia na era digital. A especialista se concentrou em 3 grandes áreas de preocupação: ataques na internet e fora dela, assassinatos de jornalistas e a impunidade, criminalização do jornalismo e assédio legal e jurídico de profissionais da imprensa. Irene Khan citou também outros efeitos como a erosão da independência, da liberdade, do pluralismo e a viabilidade de uma mídia estatal e atores corporativos, incluindo de empresas digitais. Para a relatora da ONU, silenciar jornalistas por assassinatos é a forma mais atroz de censura. Ela conclamou o Conselho de Direitos Humanos a pensar em medidas robustas para enfrentar a impunidade, incluindo também a criação de uma força-tarefa internacional sobre prevenção, investigação e condenação de ataques contra jornalistas. O relatório de Khan também chama a atenção para a tecnologia digital que facilitou tanto o jornalismo inovador como criou novas ameaças, desde ataques a mulheres jornalistas, a vigilância e espionagem de jornalistas pela internet. O relatório de Irene Khan é apresentado poucas semanas após o assassinato da jornalista palestina Shirin Abu Akleh, morta na Cisjordânia em 11 de maio durante uma reportagem para a TV Al Jazeera, e do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips, correspondente freelance do The Guardian, que foi morto na Amazônia em 5 de junho, ao lado do indigenista Bruno Araújo Pereira, no Brasil. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre fake news e eleições, com Marcos Barros e João Brandt. Frank Valverde, os nossos seguidores votaram numa pesquisa, na verdade numa enquete, né, que nós realizamos em relação ao tema do programa, né? Mas eu queria repercutir com você, olha, essa matéria da ONU. Como combater a impunidade no Brasil a 3 meses de uma eleição que deve eleger um novo presidente da República? Joel, você vê como é que está. Ser jornalista nos dias de hoje, né, é uma profissão de alto risco, né? Dependendo da área que você vai atuar, é uma profissão de alto risco. Como combater? Mobilizando a sociedade, não há outra forma, Joel. Acho que a sociedade tem que estar consciente do papel que a imprensa tem na divulgação das notícias, de trabalhar
contra as fake news e de estar atenta e combatendo todas as atitudes de apoio à violência contra os jornalistas. Esse é o único caminho que eu vejo. Se a sociedade não se mobilizar, não se colocar claramente contra essas atitudes, isso só vai ser alimentado cada vez mais, né? A violência alimenta-se cada vez mais. E olha só como é que está, fazendo um link dessa matéria da Mônica Grayle, da Rádio ONU, com a nossa enquete, né? Cada programa nós fazemos uma enquete aqui do Observatório, né? Faz a sua enquete e de acordo com o tema do programa que vai ser abordado. E para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão: você já foi enganado por uma fake news? E olha só, 73% disseram que sim, contra 27% que disseram que não, ou seja, tem muita informação mentirosa, né, fake news circulando pelas redes, e as pessoas acabam sendo vítimas dela, né? Aí, claro, o resultado aí que todo mundo, praticamente todo mundo já foi vítima. Acho que você também, Joel, foi vítima, eu, o Marco, o João, enfim, a gente acaba às vezes recebendo uma informação, acaba acreditando porque recebe de uma fonte que em tese seria confiável, né? Mas eu acho que o fundamental, a grande lição do jornalismo, que todo mundo deveria exercer, checar a informação antes de passar adiante, saber se ela é verdadeira. Aí você passa adiante. Caso contrário, não alimente fake news. E, Joel, aproveitando, para não me alongar muito, eu queria fazer uma pergunta aqui, tanto para o Marco como para o João. Como nós, sociedade, podemos agir quando a fake news ela é produzida no Planalto, como, por exemplo, o caso das urnas eletrônicas, né? Que está sendo constantemente sendo divulgado que elas fraudam a eleição, né? A pessoa ganha a eleição e diz que a eleição foi fraudada, né? Então, é para questionar então, o próprio cargo dela, né? Mas, enfim, é a situação que nós encontramos. Mas a questão é essa, né? Eu vou começar com o Marco. Sem apresentar nenhuma prova, né? Sem apresentar nenhuma prova, exatamente, João. Isso é importantíssimo, essa sua observação. Sem apresentar nenhuma prova. Mas, Marco, como é que a sociedade pode fazer para se defender, né, ou para agir contra essa disseminação de fake news que surge no Planalto, com o exemplo do caso das urnas eletrônicas? Franklin, eu acho que é importante a gente lembrar da existência do papel de outros poderes dentro da discussão eleitoral. E aí se destaca o papel importante desempenhado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O TSE tem, desde do ano passado, implementado um programa muito sério de combate à desinformação, né? Chama Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. E nesse programa... Ao longo do programa nós vamos citar isso, reafirmar o que você está falando, Marco. Perfeito. Nesse programa, o TSE ele trabalha com 3 eixos importantes, né? Um eixo de informar, que justamente se refere em disseminar qualidades de informação. Um segundo eixo relacionado à própria capacitação e alfabetização midiática da sociedade, levando em consideração orientações para a sociedade em relação ao recebimento e até evitar o repasse dessas notícias falsas. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, que é um sistema de resposta, um eixo de resposta, que se refere a um mecanismo de denúncia, né? Esse programa, inclusive, ele conta com o apoio de uma série de agências que se preocupam em realizar na nossa sociedade o fact-checking, né, ou a checagem de fontes. Então, eu acho que essa é a principal solução, ou seja, soluções que capacitem o eleitorado, de modo geral, a sociedade, a fazer esse tipo de checagem, né? E que, infelizmente, a gente sabe que, de fato, isso não ocorre a contento. Então, eu destacaria o importante papel que o TSE vem desempenhando, sobretudo, digamos, nessa competência mais administrativa e normativa. Aliás, isso é interessante a gente sublinhar. Diferente de outras justiças, a justiça eleitoral no nosso país tem uma atribuição normativa também na nossa Constituição. Cabe ao TSE, por exemplo, fiscalizar e zelar pelo próprio processo eleitoral, né? Então, é interessante a gente fazer essa ponderação. Perfeito. João, como é que você vê essa situação? Olha, eu acho que, de fato, o TSE tem um papel-chave, mas a gente, ao mesmo tempo, precisa dar conta de como sociedade, e aí eu destacaria muito o papel da imprensa e da mídia que consegue fazer essa checagem e ter uma voz, digamos assim, que alcança multidões. Seria muito importante um trabalho sistemático
da imprensa esclarecendo essas questões todas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Nós temos esse sistema desde 1998, nós não temos nenhuma comprovação de fraude relevante devido ao sistema. Você pode ter um caso ou outro em que mesários trabalham, aqueles casos que a gente já viu em que mesários assinam, você tem um ou outro caso documentado, casos muito marginais, sem nenhum efeito sobre o resultado geral da eleição, e não ligados à questão da urna. Então, assim, o que a gente precisa ter claro é o que está, os levantamentos, as suspeições que estão sendo apresentadas em relação ao processo da urna eletrônica tem a ver, na verdade, não com um questionamento sobre a própria urna, mas como antecipando uma tentativa de gerar desconfiança sobre o resultado do processo eleitoral. Desacreditar claro o poder legislativo, o poder judiciário, né? Isso, desacreditar, na verdade, a própria democracia brasileira, né, João? E acho que isso é muito grave, porque no momento em que você desacredita o seu sistema eleitoral e carrega essa desconfiança para a democracia, significa que você não tem como cidadão, se você está convencido disso, você não tem mais compromisso com o resultado, por exemplo, do processo eleitoral. E o compromisso, a ideia de que quem perde aceita o resultado, é algo absolutamente fundamental numa democracia, porque sem isso você não sustenta. A democracia não é só um regime da maioria, é um regime em que a minoria se dispõe a seguir a vontade da maioria e, ao mesmo tempo, a minoria tem os seus direitos fundamentais preservados. Então, assim, não adianta a gente ter uma parte da democracia se você não tem a outra. Isso tem um enorme impacto, pode ter um enorme impacto mesmo, na própria legitimidade do governo que vai assumir. Então, eu acho que é fundamental que a gente, como sociedade, diga, nós entendemos que não há motivo para uma desconfiança em relação ao processo eleitoral, não há nenhuma, como vocês falaram, não há nenhuma prova colocada sobre qualquer tipo de fraude relevante, não há indícios relevantes na sua prova disso, e aí eu acho que, como sociedade, nós precisamos ser uníssonos, em tentar, no fundo, entender e denunciar que quem está fazendo esse movimento não está interessado em mais transparência, está interessado em gerar e semear desconfiança sobre o processo eleitoral e sobre o sistema que sustenta a democracia brasileira. E comprometer a democracia brasileira. No Brasil, a difusão de notícias falsas acontece principalmente no WhatsApp e no Facebook e atinge cidadãos das classes D e E. Eles são financiados por empresas nacionais e internacionais. Bom, como reagir a esse estado de coisas? A gente já percebeu que há aí um viés econômico muito importante, né, das plataformas, o João falava isso. Marco, como a sociedade civil pode reagir a esse momento? Quer dizer, a maioria da população brasileira está na classe D e E. Esse é um dado extremamente relevante e que mostra justamente os desafios de elaborar programas de enfrentamento, porque há um público específico que precisa ser capacitado, né? E no fundo é isso, a gente está falando de um programa de educação, de capacitação midiática, de melhorar a comunicação, de apresentar um sistema facilitado de denúncia, de consulta, e que eu acho que em grande medida é responsabilidade, sem dúvida, do TSE, mas também recai a própria sociedade civil, né? E aí a gente vê uma série de mecanismos que acabam facilitando isso para o próprio usuário, por exemplo, limitar o reenvio de mensagens, verificar ali, eventualmente, uma aba para o usuário clicar e confirmar a informação verídica, ou seja, as próprias plataformas também têm um espaço de apresentar ali soluções. É o que, dentro ali do debate jurídico, se fala da ideia de autorregulação regulada. O que seria essa autorregulação regulada? Seria o próprio espaço em que as plataformas poderiam apresentar soluções, levando em consideração essa regulação maior de preservar, como eu estava bem colocando aqui, o jogo democrático, né? De modo que eu acho que esse é o grande ponto, Joel, desenvolver programas, iniciativas que visem justamente a educação e o fomento de uma cultura de checagem de fontes na nossa sociedade. Nós voltamos a falar do trabalho que vai ter a sociedade civil para acompanhar essas eleições, o João. Como sensibilizar as plataformas,
ou mesmo conscientizar a população da classe D e E a respeito das fake news? Olha, João, primeiro eu acho que a ideia de que a população da classe D é mais afetada por desinformação eu colocaria um pouco em discussão. Eu não acho que isso ela atinge igualmente diferentes classes sociais. A hora que a gente olha, na verdade, para o processo de influência, é muito difícil você saber em que medida as pessoas foram ou não influenciadas, então eu não restringiria ou não concentraria numa questão de classe social. Eu acho que nós estamos falando de outros recortes demográficos e ideológicos que fazem as pessoas serem mais propensas a acreditar em fake news. Acho que, como disse o Marco, todos nós temos responsabilidade nesse processo. Evitar a disseminação de fake news exige que nós, por um lado, tenhamos capacidade de desconfiar das notícias que a gente recebe, mas, ao mesmo tempo, entender o que é fonte crível e fonte não crível, quer dizer, né, o que é uma fonte confiável e não confiável. Porque se você estabelece uma desconfiança ampla, geral e restrita, na prática você gera também um problema de se eu não posso confiar em nada, eu não sei mais o que vale e o que não vale. É como se você acreditasse o próprio ambiente informacional como um todo. A gente sente que além do WhatsApp e Facebook, o YouTube tem tido um papel muito significativo de disseminação de notícias falsas. YouTube, muitas vezes, trabalha a estratégia de quem dissemina notícias falsas é trabalhar de forma articulada. Então, você pega um vídeo não listado no YouTube, por exemplo, ou seja, se você procurar ele no YouTube, você não acha, mas com aquele link de acesso direto, você distribui no Telegram, no WhatsApp, e faz com que a população tenha acesso direto ao que você... Né, os grupos que você quer tenham acesso àquele conteúdo, mas que você não tenha o contraponto, ou que você não tenha grupos que poderiam denunciar esse conteúdo acessando esses vídeos. Acho que a questão do WhatsApp requer para nós um debate específico. Nós temos um problema muito sério de que o WhatsApp, na prática, ele se transformou não só num mecanismo de comunicação interpessoal e privada, mas num ambiente de difusão pública de mensagens, de viralização de mensagens ilícitas, e aí eu estou falando de ilícitas pensando, por exemplo, num ambiente eleitoral, né, em que é proibida a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, e você tem esses fatos sendo disseminados por candidatos e coligações dentro do ambiente do WhatsApp, mas você não consegue cercar esse problema, você não consegue responsabilizar nem moralmente nem legalmente os responsáveis por essas medidas, e isso tem a ver com o fato de que você não consegue localizar de onde vieram essas mensagens. Então, uma parte desse debate tem a ver com a necessidade de você ter mecanismos mais eficazes de WhatsApp, cercar a disseminação de notícias falsas e não criar, na verdade, o contrário, que é o que acontece hoje, um ambiente em que a difusão de notícias falsas está protegida, porque você não tem como ser responsabilizado por elas. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre fake news e eleições, com o Marco Barros e João Brant. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas e direitos humanos? O Frank Valverde vai dar o caminho de como você, seguidor e ouvinte do nosso programa, pode nos acompanhar. É simples, João, seguindo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhando as informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no Facebook, .com/Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório, no YouTube. Lá você encontra também entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostra aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. Franklin, perguntas para os nossos convidados? Sim, eu queria colocar uma questão aí que eu acho que é importante. A gente está falando de fake news e tudo mais, mas é uma questão que sempre vem com esses grandes problemas, grandes questões polêmicas na sociedade brasileira. A nossa legislação, ela consegue ter, digamos, elementos suficientes para combater
a fake news, ou ela precisaria ser atualizada? Ou as leis que estão aí são aquela famosa máxima infeliz, mas que é presente no Brasil, a lei que pega ou a lei que não pega? No caso das fake news, a lei não pegou ou ela precisa ser melhorada e muito? Eu comecei a outra questão com o Marco, agora eu vou começar com o João. Eu acho que nós não temos um marco regulatório suficiente para o enfrentamento da desinformação, mas acho que também não há soluções fáceis para isso. O mundo inteiro está buscando lidar com esse problema. A Europa acabou de aprovar, por exemplo, duas peças de regulação, uma que chama de Digital Services Act e outra Digital Markets Act, o que eles estão regulando ali. Então, é sobre a moderação de conteúdo e a ação das plataformas nessas ações de comunicação social, o outro é para aumentar a competição entre elas. Na hora que eles vão falar sobre desinformação, por exemplo, no tema ali de plataformas, eles são bastante cautelosos, né? Eles falam, olha, nós precisamos ter, sobretudo, uma análise de risco. Acho que esse é um dos caminhos interessantes. O que eles estão querendo dizer? O Einstein dizia que... eu vou parafrasear de uma forma, não lembro exatamente o formato da citação, mas era uma coisa do tipo, burrice é você fazer várias vezes a mesma coisa esperando resultados diferentes, né? E aí, nesse caso, se a gente está vendo que a ação das plataformas, o formato dos algoritmos gera sempre o mesmo resultado, que em termos de aumento de grande quantidade de discurso de ódio e de desinformação, nós precisamos cobrar das empresas que elas façam diferente. Então, uma parte da legislação europeia está baseada nisso, olha, vocês estão mantendo um sistema que, na prática, gera muita desinformação, muito discurso de ódio. Vocês regulem de forma diferente aí o seu sistema de moderação, de organização dos algoritmos. Esse é um dos caminhos que a gente poderia seguir. O outro caminho, eu acho que está já no PL 2630, né, no projeto de lei que vem sendo relatado pelo deputado Orlando Silva na Câmara dos Deputados. É você cercar os mecanismos que facilitam aquilo que o Marco nos lembrou, de comportamento inautêntico coordenado, ou seja, quando você tem várias contas operando numa mesma direção, tentando disseminar notícias falsas por meio de robôs, por meio de difusão, robôs não identificados como tal, ou por meio de do que eles chamam de falsear a origem das informações. Você cria contas que parecem que são contas de um jornal online, mas, na verdade, é a mesma pessoa que mantém vários falsos jornais online vinculadas à conta dela. Então, esse tipo de coisa você teria como cercar e gerar obrigações mais fortes das plataformas fiscalizarem esse tipo de ação. A outra questão, que me parece que isso está também previsto ali, eu não posso ter o que aconteceu na pandemia, de grupos claramente atuando de forma organizada, né, com núcleos organizados, quase como uma organização criminosa na difusão de fake news, e esses grupos não terem como ser punidos. Então, eu não posso, de um lado, punir o tio do Zap que dissemina uma notícia falsa sem querer, mas eu preciso ter como punir, inclusive ter medidas de tipos penais que cubram quando há uma organização criminosa organizada para a disseminação dessas notícias. É quem cria elas, né, na verdade, né? É quem cria, quem dissemina de forma massiva, quem financia, ou seja, se você coordena esse ambiente, ou se você financia isso, você precisaria estar sujeito a uma punição mais severa, e acho que isso está previsto, sei que isso está previsto no PL 2630, acho que isso deveria também passar como uma das medidas de regulação. E, finalmente, desculpe me alongar, mas eu acho que a Inglaterra nos dá um exemplo de quando as notícias falsas impactam saúde pública, democracia, no caso deles eles falam de segurança nacional, óbvio que a gente precisa tomar cuidado com essa dimensão da segurança nacional, mas o que a gente quer dizer é quando tem um grande impacto em direitos coletivos, nós precisamos ter condição de agir mais duramente e não deixar que essas notícias circulem e que como se eu tivesse como cidadão que entrar com um processo contra cada um que dissemina notícias falsas, né? Só tenho como as plataformas precisam ter condição de parar, ou a justiça precisa ter condição de parar os grupos que estão organizadamente disseminando notícias falsas enganosas. Marco. Perfeito, eu sigo a mesma linha do João. Eu acho que o grande problema dessa discussão se dá em termos de responsabilização de milícias digitais, né? Seja da sua identificação, seja de mecanismos de combate, seja de mecanismos depois de prestação de contas. E isso passa justamente
por programas legais, ou seja, a legislação. A gente carece de legislação capaz de habilitar a responsabilização desses grupos criminosos, né? De modo que, mesmo lá em 2018, nosso estudo ele aponta isso, a Justiça Eleitoral tinha dificuldade de julgar processos pela ausência dessas legislações. Ao mesmo tempo, e acho que foi colocado isso aí como ponto de ponderação, é que não é apenas uma solução legislada, ela precisa ser interpretada e aplicada. E daí a gente vai discutir uma outra temática, que é justamente o processo judicial, a interpretação jurídica, né? E aí isso vai depender muito sobre como que a própria justiça brasileira vai interpretar essas novas legislações. Eu só gostaria de salientar que mesmo antes do PL, a gente tem legislações importantes hoje que reforçam essa preocupação de promover um processo coletivo na área dos direitos digitais, né? Aqui eu destaco o Marco Civil da Internet, que é uma legislação extremamente importante na nossa sociedade, e a legislação de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que de fato entrou em plena vigência somente ano passado, e que também é uma legislação importante na seara dessa dinâmica das fake news eleitorais, porque boa parte da operação dessas fake news se dá diante justamente da criação de perfis e de tratamento de dados pessoais, né? Então, vai ser muito interessante também a gente observar como que a proteção de dados pessoais vai, a partir desse momento, ser incorporada dentro dessa discussão das fake news eleitorais, algo que o governo resistiu bastante, inclusive para a vigência da LGPD nas eleições municipais de 2020, né? Então, a gente tem já um arcabouço legislativo importante, mas que não é propriamente digamos, aplicado hoje no setor do direito eleitoral. E essa é a grande discussão, né? Mesmo se a gente pegar o PL das fake news, né, que a gente aqui está apontando, esse PL ele não é uma legislação focada simplesmente na área do direito penal, do direito eleitoral, perdão. É uma legislação extremamente ampla, que discute a responsabilidade das plataformas, que discute liberdade, né? De modo que, muitas vezes, a gente tem essa coxa de retalhos, né, dentro da legislação eleitoral, o que torna mais complexo, né, a interpretação e a harmonização dessas diferentes leis que a gente observa. Perfeito. Desculpa, só conclua o pensamento. Não, claro, não. E aí eu ia só reforçar esse argumento que eu coloquei no começo do programa nosso, que dentro do debate aí, da operação das fake news, eu acho que essa identificação de comportamentos inautênticos é crucial. Uma coisa é a gente discutir o comportamento do usuário e debater casos específicos, outra coisa é a gente observar a operação de uma organização criminosa que se utiliza por meio de simulações, contas falsas, contas robôs, e que isso gera justamente ali uma influência dentro do eleitorado. Frank, como nós temos 10 minutos de programa, eu queria que você me mandasse as notícias e destaques do site do Observatório, e assim a gente partiria para as perguntas finais para os nossos convidados. Perfeito, eu quero dar o destaque à matéria que foi escrita pela nossa repórter, Ana Clara Godoy, que ela destaca que a taxa de vacinação infantil cai e Brasil volta a patamar de 1987, Joel. Olha só o atraso que nós estamos, né? Em 21, né, no ano passado, 2021, a vacinação infantil no Brasil chegou ao seu pior nível em 3 décadas. A taxa de cobertura voltar a esse patamar de 87. Lembrando que a vacinação no Brasil é obrigatória pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos 95% da população infantil deveria estar vacinada. E no Brasil, né, no ano passado, chegou a 75%, Joel. Então, os pais, acho que os pais são os principais responsáveis em levar seus filhos para vacinar. E temos, claro, que combater essas fake news de antivacina, enfim, esse pessoal negacionista. E, Joel, já emendo uma pergunta que eu acho fundamental, nós aqui, jornalistas e o Observatório, tem um papel importante, né, social a cumprir, que tanto o Marco como o João dessem alguns endereços, algumas formas que o cidadão e a cidadã pudesse se defender das fake news. Como
constatar ou como, digamos, checar se essa informação que nós estamos recebendo via WhatsApp, né, ela é verdadeira ou não. Né? Se eles têm algum site, alguma forma de orientar o público em geral. João, diga. Antes que o João responda, eu quero dar uma informação importante para os nossos ouvintes, os dois convidados, que já devem saber disso. De acordo com os dados da última pesquisa sobre redes sociais, notícias falsas e privacidade de dados na internet, do Data Senado de 2019, 31% dos entrevistados decidiram seu voto durante o último período de eleições em informações vistas pelo Facebook. E 29% pelo WhatsApp tiveram os entrevistados como a principal fonte de informação. Também aqui, isso citando a informação do Marco, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, ele, no último dia 21, ele lançou o sistema alerta de desinformação contra as eleições. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, também disponibilizou uma página para combater as informações falsas durante o período eleitoral. O endereço é justiçaeleitoral.jus.br/fato ou boato. E aí, você que está nos seguindo, ou nos ouvindo, e acompanha as páginas do Observatório, poderá consultar e tirar dúvidas e denunciar falsas informações durante o período eleitoral. Agora sim, João, por favor. Olha, acho que tem um caminho que a gente sabe que continua sendo eficaz para quem quer entender o que é falso e o que é verdadeiro, são as agências de checagem. A gente tem agências como a Agência Lupa, Aos Fatos, o Comprova, uma série de iniciativas nessa direção. Acho que isso é fundamental. Isso, inclusive, serve não só para você checar aquilo que você tem interesse de repassar, mas não sabe se é verdadeiro, como para rebater, muitas vezes, ali no grupo que você participa, alguma coisa que chegou que você quer mostrar que é falso. A outra coisa, eu acho que a gente assumir e olhar para o debate como um todo. Então, não queria deixar de falar aqui do O Desinformante, que é o projeto que eu coordeno, está no Instagram Desinformante BR, no YouTube também Desinformante BR, a gente entender o problema no atacado, não só no varejo, né? Entender como é que a gente justamente pensa medidas e discute as medidas que estão sendo adotadas para além do combate individual a cada fake news. E acho que é fundamental que a gente tenha condição de debater. Muitas vezes a gente tem a discussão, quando ela se esquenta, ela é uma discussão que gera incômodo, né? Ela gera, a gente perde paciência, a gente às vezes briga dentro da família, a gente viu isso acontecendo muito, especialmente no período entre 2015 e 2018, mas acho que estamos véspera de uma nova eleição presidencial. Acho que o importante é a gente conseguir manter a calma, manter a serenidade, para não sair repassando as coisas automaticamente como se a gente fosse um ciborgue, mas também para a gente contrapor as coisas com serenidade dentro dos ambientes de conversa que a gente fizer. Cada ambiente que a gente sai pela falta de paciência é um ambiente que, no fundo, fica sujeito a mais notícias falsas. Eu estou dizendo a gente, aqueles que têm interesse na busca da verdade, que estão movidos por um debate público mais verdadeiro, a gente precisa ter paciência de estar nos ambientes, de fazer os contrapontos e de mostrar o que é falso ou verdadeiro, independentemente de posição política de cada um. Marco, seu destaque final. É interessante que nessa discussão a gente começa a compreender como que hoje a esfera pública ela se comporta diante das redes, né? Seja aí nos canais de mensageria privada, seja nas próprias redes sociais, e existem comportamentos diferentes, né, em cada uma delas. Então, é muito interessante a gente compreender que a gente está nesse espaço também para discussão de projetos, de propostas, e que isso exige responsabilidade, seriedade. E aqui eu vou fazer referência ao próprio programa do TSE que vocês acabaram de destacar, porque eu acho que lá você vai, enquanto eleitor, vai encontrar uma série de orientações, e dentro dessas orientações eu vou destacar aqui 3 importantes, né? Primeiro, que você, eleitor, leia o texto da matéria, não apenas o título. Segundo, que você se preocupe em saber o site que publicou essa informação. E, finalmente, que confira a autoria do texto antes de encaminhar para terceiros, né? Eu acho que essas são medidas imediatas e que a gente que realmente se preocupa no fomento de um debate público importante a respeito do rumo do nosso país,
precisa assumir, né? Obrigado, Joel. João, rapidamente, como contornar essa polarização que nós vivemos no país e buscar informações verdadeiras diante dessa realidade que vivemos? Ora, uma parte disso, Joel, só é factível com a mudança no modelo das plataformas. As plataformas realmente não podem, quando elas podem colocar o lucro acima de tudo e o engajamento acima de tudo, e aí eu estou dizendo, não sou só eu, a hora que você olha, o Mark Zuckerberg, em 2018, escreveu um texto dizendo, olha, se a gente privilegiar o engajamento acima de tudo, nós vamos gerar um sistema que vai ser um círculo vicioso de desinformação, notícias falsas, etc. E não deu outra. Eles mesmos mudaram a política, privilegiaram isso e confirmaram a própria tese. Então, uma coisa é cercar as plataformas e aí algumas medidas regulatórias para fazer com que elas possam adotar mecanismos melhores. Mas a outra eu acho que é, como sociedade, e aí eu acho que um programa como esse, todos os programas no rádio, na televisão, têm um papel importante de pautar essa conversa, da gente conseguir conversar isso. Todos os dias nós precisamos nos educar mais para isso. Isso passa por medidas de médio prazo, de educação midiática, mas passa também por um papel que a imprensa tradicional, e aí eu estou colocando aqui a Rádio Brasil Atual, as TVs e rádios que estão preocupados com isso, podem cumprir e devem para a gente superar uma... E aí, de novo, quando a gente fala de polarização, o problema não é ter polarização política, digamos assim. É o fato de que você vai esvaziando o debate público, que você passa a aderir às diferentes posições, muito mais por torcida, no fla-flu, do que um debate racional, em que você tem vários tons de cinza no meio. Numa hora que você perde os tons de cinza e você entra no fla-flu, isso é um mau sinal como sociedade. Esse é o grande desafio, superar esse fla-flu no país e que nos conduza para uma eleição mais harmoniosa, sobretudo com notícias verdadeiras. Frank, obrigado. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença do professor Marco Barros, da Universidade Mackenzie, do João Brandt, diretor do Instituto Cultura e Democracia, coordenador do projeto Desinformante. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.